Sejam muito bem-vindos à reflexão desse 27º domingo do tempo comum. O versículo que foi escolhido para a reflexão de hoje está no final do Evangelho, que é São Marcos, capítulo 10, versículo 15. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Uma outra tradução, né, da Bíblia Ave Maria, que eu tenho aqui, diz assim: o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Numa outra versão de outro evangelista diz que quem não tiver o coração de criança, né, não entrará no reino de Deus. Tudo isso para dizer que nós precisamos ser como criança num certo aspecto para receber o reino de Deus, para receber o evangelho, o anúncio do evangelho, para receber o próprio Cristo, tá? Para recebermos o prêmio eterno. Então, o que de criança que nós precisamos ter? O que nós precisamos, né, voltar a ter, que nós perdemos? Celebramos, né, também nos últimos dias, né, a igreja celebrou a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora da infância espiritual. E o que Santa Teresinha nos ensina com sua doutrina da infância espiritual? Exatamente isso, que nós precisamos ser crianças num certo aspecto. Né? Qual é o aspecto que Santa Teresinha abarca e nos ensina em sua História de uma Alma? Que precisamos fazer as pequenas coisas por causa de Deus. Precisamos encontrar Deus nas pequenas coisas, nos pequenos atos, certo? São esses pequenos atos do cotidiano que nos preparam para os grandes. Esse é o movimento. Não dá para ser santo nas grandes coisas se antes não houverem as pequenas, tá? E Santa Teresinha, é curioso que quando ela vem a falecer e um padre vai ao convento, precisamos canonizar essa menina, né? Quando lê o diário de Santa Teresinha, a superiora dá uma gargalhada. Porque, nossa, se for canonizar a Teresinha, vai ter que canonizar todas nós. Porque a própria a superiora dela não via santidade nenhuma de Santa Teresinha. Porque aquilo estava escondido nas pequenas coisas. Eram pequenos sacrifícios. Não era a santa que queria ser Marte, como Santa Teresa d'Ávila. Né? Desde nova já foi atrás do martírio. Né? Graças a Deus o tio encontrou e não deixou Santa Teresa d'Ávila, né, ir se entregar aos mouros. Santa Teresinha era a que pegava o menor pedaço de bolo, né, porque ela queria o maior. Ninguém percebia um ato desse, era um ato pequeno, mas naquele ato, naquele gesto, existia um sacrifício que ela fazia. Pequeno como uma criança, certo? Mas então quer dizer que nós só vamos fazer isso. Nós só vamos agora pegar os pequenos atos, né, o escondimento, tá? Não é bem por aí. Porque se a gente quer imitar somente esse gesto, a gente não pegou a essência da infância espiritual. A gente não adquiriu a mentalidade de uma criança, como Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Tá, então qual é a mentalidade de criança? Quem tem criança em casa, né, ou convive com crianças, vai perceber isso daqui. As crianças, elas pensam de um jeito muito peculiar. Quando a gente diz uma coisa para elas, mas a gente faz diferente, a criança ela vai obedecer aquilo que a gente disse ou vai repetir aquilo que a gente fez? É óbvio que ela vai repetir. A criança ela é muito simples, muito ingênua, acredita fácil nas coisas, sim, mas a mente da criança, o espírito da criança, como é que funciona? Por imitação. Por imitação. Dos pequenos detalhes. A criança ela imita trejeitos dos adultos. Ela imita respostas dos adultos. Ela imita as ações pequenas dos adultos. Ela nem sempre vai obedecer aquilo que o adulto diz. Né? Ela só vai obedecer se ela perceber que o adulto faz aquilo que disse. Essa é a mentalidade da criança. Né? Não tem jeito. É esse movimento que a gente precisa captar.
É isso que a gente precisa ter em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito. Então, se a gente olha para o nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo, quando que Cristo fez a vontade de Deus? Em todo momento. Cristo não fez a vontade de Deus somente quando se encarnou e quando deu sua vida na cruz. Não. Ele fez a vontade de Deus o tempo todo. Depois de Cristo, qual é o maior exemplo que nós temos? A Virgem Maria. Quando que a Virgem Maria fez a vontade de Deus? O tempo todo. O tempo todo. Não foi só quando ela disse sim na anunciação do anjo. Foi o tempo todo. Em pequenas coisas. Tanto que, se a gente olha por esse lado, tudo que Cristo fez, disse, pensou, todas as parábolas, todos os sermões, todos os milagres, foram feitos para agradar a Deus. A gente pode se perguntar, né, por que Jesus Cristo, no estalar de dedos, não saiu curando todo mundo? Não realizou um grande milagre, né, de livrar todo mundo dos males, das doenças, etc. Ele podia fazer isso. Se ele é Deus, ele podia. Mas por que ele não fez? Porque cada gesto de Cristo é significativo, é simbólico. Ele fez aquilo que era a vontade de Deus para nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Se ele curou o paralítico, foi porque não era só aquele paralítico que precisava de cura, mas todos os paralíticos espirituais precisavam ver naquela cura a graça que eles também podem receber, que nós, paralíticos espirituais, também podemos receber de Cristo. Se ele curou a cegueira de um homem, não foi porque aquele cego precisava de Cristo, mas que todos aqueles que são cegos para a vida do Espírito precisam encontrar em Jesus Cristo a cura de sua cegueira espiritual. Tudo que Cristo fez foi para fazer a vontade de Deus. E aí é muito interessante que Cristo diz isso depois de um discurso sobre o matrimônio. Né? São os fariseus, se não me engano, né? Acho que foram os fariseus, não achei aqui no texto, que questiona Jesus, né, sobre a questão do divórcio. E aí ele diz, né, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Não era assim no início. Não era assim. Então qual é o tipo de coração de criança que a gente precisa ter com esse tipo de ensinamento? Não são todas as leis, todas as normas ou todas as exceções das regras que a gente precisa abarcar. A gente tem que pegar o cerne. A gente tem que imitar com um pequeno gesto o grande gesto. Tá, Moisés abriu uma exceção na regra lá por causa da dureza do coração do povo. Se o pessoal tivesse o coração de carne, que é o que Cristo vai fazer, né? Mudar o nosso coração aos poucos, né? Transformar esse nosso coração duro em coração de criança, o que vai acontecer? A gente não precisa abarcar todas as exceções das regras, nem se preocupar tanto com as regras. A gente precisa, nos pequenos gestos, nos nossos pequenos atos, imitar os grandes atos. Se a gente olha para o exemplo de Cristo, a gente não precisa das exceções das regras. Né? A gente não precisa. Não só essa regra aqui de Moisés em relação ao matrimônio, mas todas as regras. Né? Uma coisa que eu não iria tocar, mas eu vou tocar rapidamente, é essa questão da exceção à regra para a comunhão. Né? Se você está vendo esse vídeo na internet, com toda certeza você já viu inúmeras pessoas falando, sejam da sua diocese, né, que a comunhão na mão, é isso, é aquilo, a gente tem que ser igual a todo mundo, tal, tem que comungar junto com a comunidade, a gente não pode fazer discriminação, porque tem gente que não pode ajoelhar, né, tem gente que não é higiênico receber na boca, tem que receber na mão e tem que receber de pé. Esse discurso você já escutou. Mas você também já escutou um outro discurso, que é, não, mas a comunhão correta é a comunhão na boca e de joelhos, você tem que comungar na boca e de joelhos, por causa disso e disso e disso. Né? Inclusive eu falo disso no meu livro, né, sobre a comunhão na boca, falo também, já falei em outros vídeos. Né? Mas o que nós temos aqui? Dois extremos. O cuidado que a gente precisa ter com os extremos. Qual é a regra? A comunhão deve ser dada na boca e de joelhos. Qual é a exceção à regra? Em alguns casos, pode ser dada na mão.
Se a gente olha para o grande exemplo do Cristo, se a gente olha para o Cristo que se entregou por inteiro por nós, qual é o nosso pequeno movimento, a nossa infância espiritual, ao imitá-lo? Como é que a gente vai imitar o Cristo? Como criança, no pequeno gesto. Nossa preocupação não deve ser a regra, né? Nem cumprir a regra pela regra, porque o certo é assim, nem fazer uma bandeira de batalha, de guerra, com a exceção da regra. A gente precisa imitar o Cristo. Se o Cristo se entregou por inteiro, como é que eu devo me entregar por inteiro, de forma simples, num pequeno gesto? Essa deve ser a nossa regra, porque essa é a regra da criança. A criança quer imitar o adulto, mas ela não imita o adulto 100%, porque ela não tem força suficiente, ela não tem tamanho suficiente, ela não tem liberdade suficiente para fazer tudo aquilo que o adulto faz. Mas do jeito dela, nas suas limitações, na sua pequenez, ela imita o que o adulto faz, não o que o adulto diz. Então a gente precisa imitar o Cristo nas nossas limitações. Esse pequeno movimento, essa infância espiritual que nós vamos aprendendo com os santos, com Santa Teresinha, é o que vai fazer o nosso coração de pedra ir se transformando no coração de carne. Esta é a reflexão que eu quero fazer, que eu quis trazer para vocês e que eu convido vocês a fazerem na liturgia de hoje. Diante do altar de Deus, diante da Sagrada Eucaristia, seja lá qual for a forma como você vai comungar. Não estou falando disso. Estou falando de que vamos nos colocar diante de Deus como aqueles que querem se tornar crianças. Não vamos nos tornar crianças da noite para o dia, mas como aqueles que querem se tornar crianças. Então a reflexão de hoje é mais do que uma oração. É um olhar atento. Porque as crianças, elas têm um olhar muito atento. Se você for perceber, as crianças elas pegam os detalhes daquilo que elas estão vendo, das conversas. Né? De repente a criança do nada começou a falar uma palavra que você disse uma única vez. Não porque você disse, mas ela está te imitando. Você falou aquilo uma única vez e do nada, no outro dia, a criança está lembrando daquilo. Ela percebeu. Ela tem um olhar atento. A criança, ela está expandindo, ela está descobrindo o mundo, ela está querendo absorver tudo o que ela tem diante dos seus olhos. Quer absorver tudo. Né? É até por isso que a criança ela tem um corpo frágil, um corpo que vai se desenvolvendo junto. Porque imagine só, esse tipo de mentalidade com um corpo perfeitamente, né, grande, adulto, forte, né? A criança queria dominar o mundo. Né? Então ela quer de fato dominar o mundo, mas ela não quer dominar o mundo para ser um tirano, ela quer dominar o mundo porque ela quer descobrir tudo. Então ela tem esse olhar atento. Que na liturgia de hoje possamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos sentidos para esse olhar atento de criança, que presta atenção nos atos grandiosos dos nossos modelos e procura imitá-los nas nossas limitações, nos nossos pequenos gestos. Porque quem é fiel nas pequenas coisas é fiel também nas grandes. E aí Santa Teresinha nos ensina de novo que ela diz assim: se penso no amanhã, temo a minha inconstância. O que quer dizer? Se eu pensar em ser fiel a Deus a vida inteira, meu Deus, isso vai ser um peso gigantesco, eu não vou conseguir. E de fato a gente não vai conseguir ser fiel a Deus a vida inteira. Né? Ter virtudes a vida toda. Né? Fazer a vontade de Deus durante sei lá quanto tempo. Isso é um peso. Isso faz a gente desistir. Não é que faz a gente cair. A gente cai no meio do caminho mesmo. Como a criança que está aprendendo a andar. Cai mesmo no meio do caminho. Né? A criança precisa chorar para o adulto ver e erguer a criança. Né? A gente também caiu, chora para Deus vir pegar a gente de volta. Tá? Mas
Então, a gente não precisa pensar na vida inteira. O que a criança tem diante dos olhos? Ela sabe que ela vai viver, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos? Ela sabe o que é isso? Ela não sabe. Ela tem o agora. A criança tem o agora diante dela. Tanto que quando a criança ela quer brincar e os pais querem tirá-la da brincadeira, ela quer fazer um escândalo, né? Porque ela quer o agora. Ela não sabe que ela vai poder voltar a brincar depois. Ela vai aprendendo isso ao longo do processo, né? Então, não pensar no amanhã gigantesco, no amanhã indefinido. Porque se penso nele, temo a minha inconstância. Como uma criança, eu tenho que prestar atenção no que eu tenho diante dos olhos. Eu preciso ser fiel a Deus aqui e agora. Ponto final. Ponto final. Amanhã, quando chegar o amanhã, eu me preocupo com ele. Se cair, chorar para o adulto vir, para Deus vir e nos erguer. Se conseguiu dar mais alguns passos, graças a Deus. É esse dia que importa. Tá certo? Então, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar para os seus amigos, tá certo? Para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.